Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer uma aterrissagem bem leve, assim, bem tranquila, só para a gente dar aquela chegadinha, convidar nossa consciência à prática de hoje, convidar vocês a buscarem essa postura de recolhimento. Observem bem como o corpo de vocês se sente bem hoje. Talvez uma postura mais alinhada ajude. Sentir as costas, abrir o peito, né? Pode ajudar a liberar alguma tensão, alguma dor. Sempre sugiro aquele exercício da gente projetar os ombros até as orelhas, depois para trás e para baixo. Pode ser que a gente precise fazer um esforcinho. E aí, para ajudar, a gente traz os braços, os cotovelos mais próximos à nossa cintura. Ganha espaço para o peito, para o pulmão. Cada um no seu tempo, vai fechando os olhos. A prática pode também ser feita de olhos abertos, tá? Comumente sugiro os olhos fechados para a gente reduzir os estímulos, ajudar a gente a centrar com mais facilidade. Começa a observar como é estar nesse lugar, como você se percebe agora. Como esse simples movimento de parar já desperta algum estado, algum sentimento, algum tipo de pensamento em você. E aos poucos a gente vai recorrer à nossa respiração, à nossa bússola, o nosso termômetro. Inicialmente, sem que a gente influencie no fluxo, no movimento, na velocidade. Vamos exercitar essa abertura do controle, abrir mão, curiosamente observar, se familiarizar com esse fluxo natural de entrada e saída do ar. Nesse momento, a gente se permite, por um instante, não ocupar papéis, a não se envolver com os estímulos externos, os sons, os ruídos, as presenças. Nós abrimos mão de qualquer tipo de controle. E agora, nesse momento, a gente se oferece essa pausa gentil e esse momento de descanso. Então, vá acompanhando aí no seu tempo, no seu ritmo, se familiarizando com como se encontra a sua respiração. Das linguagens físicas e emocionais que você percebe no corpo. Faça isso de uma forma leve, suave, sem peso, sem esforço, buscando apenas estar aqui e observar. E conforme você for notando o fluxo da sua respiração, as sensações físicas, os estados emocionais, vai soltando, vai liberando, ao mesmo tempo que você se sente mais leve ao fazer isso. Você sente que o seu corpo se abastece e se fortalece de novo conforme você vai soltando.
abrindo mão, liberando. E da mesma forma, todo e qualquer estímulo externo que te distrai agora, solte, libere, relaxe. Cada vez mais você vai resgatando esse autocentramento, essa autoconsciência. E eu vou convidando vocês agora a trazerem para o campo de consciência de vocês apenas os sons, todos os tipos de sons, sem nenhuma necessidade de avaliação, rotulação, apenas observando os sons do seu ambiente enquanto sons. Alguns sons estão mais próximos, outros mais distantes. Apenas observe. Talvez você perceba sons que você não tinha notado antes. Vem, Louise. Caso você seja conduzido por alguma narrativa, algum diálogo sobre esse som, solte, retorne a atenção, observe esse ambiente através da sua capacidade de escutar, sua capacidade de observar. A gente, concluindo esse exercício, vai trazendo de novo essa percepção do seu corpo. Você pode notar os pontos de contato entre a sua pele e a cadeira, contato das costas, das pernas, até mesmo os pontos de contato entre uma pele e outra, entre a mão e a perna, o braço e as cinturas, as axilas, a nuca. E antes da gente finalizar, eu vou convidar vocês a trazerem algumas respirações profundas, com o objetivo da gente relaxar ainda mais o corpo, soltar as tensões, o cansaço. A gente vai fazer uma respiração profunda, puxando o ar pelo nariz, preenche o peito, solta esse ar pela boca, pelo nariz, relaxando, soltando. Uma segunda vez, inspire, puxando o ar pelo nariz, expire, soltando o ar pela boca, pelo nariz, relaxando, sentindo uma sensação interna de mais bem-estar. E uma última vez, no ritmo de vocês, relaxe.
A gente pode ir movimentando os braços, despertando as nossas pernas, nossos tornozelos, os nossos pés. Mexe os dedinhos dos pés. Se tiver alguma tensão no pescoço, trapézio, ombros, faz os movimentos circulares, os alongamentos. Por último, a gente vai abrindo os olhos, vai chegando. Kelly, que chegou agora, seja bem-vinda. Todos bem? Ou melhor, como vocês estão, né? Mas bateu um vento no seu cabelo. E você falou que aí, ó, assim, você falou que aí tá chovendo. Nossa, eu senti aqui o frescor desse vento carregando as suas madeixas, assim, uma sensação muito agradável. Quem estava aqui semana passada? Estela, Maria Helena, Cacheta, Tereza, a Lúcia, a Cris. Vocês lembram o que que a gente conversou? Quem se lembra? De que a gente falou sobre emoções. Vamos ver como é que tá a Olha, memória de vocês. Oi, Cris. Mas a memória tá boa. eu vejo vocês e vocês não me veem. Ó. Olha, exatamente o que foi, eu não lembro mais. Só que a gente trabalhou com uma emoção de alguma coisa que nos incomodava, que estava nos incomodando. E aquela, eu entrei atrasada, mas a vivência, a segunda, ela foi uma atividade muito forte para mim, muito bacana. Assim. E com você foi suave, Aline. Você colocou a gente em contato com alguma coisa que estava nos incomodando e você veio conduzindo a gente com uma suavidade incrível, assim, de a gente colocar cara a cara com aquilo, acolher carinhosamente Uhum. Ah, e lembrei. trabalhar com isso. É isso que eu me lembro. Ótima Ah, eu me memória, Cris. lembrei. Ah, Tá ouvindo? tô Tá te ouvindo. ouvindo? Você pediu que a gente observasse o meio ambiente onde a gente estava. E eu Uhum. amei, porque eu amo a minha casinha. Eu falo a minha casinha. Eu moro num apartamento, mas é térreo. É a casinha que eu sonhava. Então, quando você pediu que a gente observasse, né? Com muita, como diz a Cris aí, com muita emoção, que a gente não observa desse jeito. A gente não para isso, né? Foi um momento muito significativo para mim. Perfeito, gente. Vocês pegou os dois momentos. Esse segundo, então, foi o Da- exercício da apreciação, né? Pode falar, Cris. Esse da apreciação também foi muito incrível aqui, porque eu estou num quarto na casa, eu estava nesse mesmo quarto, na casa da minha mãe, e tem fotos minhas de criança aqui, e lembranças de uma vida, assim. Tereza quer falar. Microfone, Tereza. O microfone. Ela pegou o caderninho dela, gracinha. Aí. O que nós trabalhamos foi o quanto que as emoções negativas interferem em como nós vemos a nossa realidade. Inclusive, teve até a historinha do cachorro Frido, parece Frido, hum, que a gente a leu, pessoa né? é, e que então eu acho que foi tudo girou em torno do quanto as emoções negativas interferem em nosso dia a dia. Nós tornamos as coisas piores quando nós estamos assim. Uhum.
Isso que Marcou eu essa aprendi, parte, né, Tereza? Porque você trouxe com tanta clareza que eu vejo que essa parte marcou. marcou, e que eu concordo plenamente, né? Olha Que que quando a gente, riqueza, né? Pode falar. que quando a gente está numa outra, digamos, abalada por uma outra situação, você vai executar essa que eu estou aqui agora e me deixo envolver por essa energia. Se eu me deixar, eu vou prejudicar esse aqui e o agora. Vai tudo, né, Aline? Tudo vai e volta é viver o aqui e o agora. Uhum. Para a gente dar, que é o único que a gente dá conta. Olha que fantástico isso. Era Semana isso. passada a gente trabalhou aterrissagem, aí eu emendei na meditação, a Cris lembrou da meditação. Aí eu trouxe uma pequena fala, a Tereza se conectou com essa fala. Aí a gente trouxe um exercício muito simples para a gente fortalecer esses estados emocionais e dispositivos que a Tereza mencionou, que a Maria Helena gostou, que é a apreciação desse espaço, desse ambiente, né, dessa casinha querida. Então, olha que interessante, porque às vezes o meu raciocínio é um, né? E aí eu trago esses elementos todos, mas diferentes práticas. Oi, Zélia, bem-vinda. Diferentes práticas conectam vocês em diferentes momentos. Isso que é bacana, porque são essas práticas que marcam vocês, que fazem sentido, que dão sentido à prática para vocês, né? Que fazem vocês se sentirem realmente envolvidos ao exercício. Então, amei os comentários aqui. Vocês estão, tá todo mundo passou na prova. Todo mundo está aprovado. E aí eu vou Eu me senti trazer. muito, Pode falar, Lúcia. eu me senti muito bem e tanto que retornei agora, foi a primeira vez que eu fiz com você, né? E Aham. aí hoje eu programei um despertador, falei, não, isso aí só me faz bem. Foi sua primeira vez semana passada? Sim, Foi? Ah, então tá acho que realmente sim, com. porque eu faço Ah, com outros grupos pelo Zoom. aham. Ai, que bacana. Que Aí eu legal. programei o despertador assim, lá, não, tem que me sentir muito bem, assim, bem tranquila, acolhida mesmo. Que bom, Lúcia. Espero que todos se sintam assim. Eu tô. Uai, cadê meu? Ah, vou partilhar com vocês aqui uma tela. É um resumo e a gente ainda vai um pouquinho mais além. Eu gosto dos exercícios porque quando a gente vai somando alguns tópicos do livro, vocês estão vendo minha tela? Sim, Sim? sim, Estamos. Quando a gente junta tá. alguns tópicos do livro com os nossos conhecimentos sobre kindness, sobre outras linhas que a gente já estudou aqui do campo da inteligência emocional ou da psicologia positiva, e aí a gente vem bota esse emaranhado aqui, até mando para vocês depois se vocês quiserem. Mas isso aqui é um resumo de um Aí eu movimento. quero. Vou mandar para vocês. É um resumo de autotransformação para nós a partir de um exercício. Eu acho que eu até comentei com vocês semana passada que esse exercício particular que eu trouxe para vocês é um exercício que eu tinha feito antes, né? E eu sentei, fiz questão de fazer o exercício, de sentir o exercício. Eu falei, tem potência, tem muita potência nessa capacidade da gente mudar o nosso olhar com relação à realidade. E aí, por que que a gente fica tão autocentrado às questões negativas, desafiadoras, dolorosas? Lá no início, quando a gente começou a conversar sobre a obra Christine, ela fala muito da questão de sobrevivência. É muito normal a gente focar muitas vezes em questões difíceis, dolorosas, desafiadoras. Por quê? Porque aquilo traz a nossa atenção para a resolução de um problema, para garantir então a nossa preservação, a nossa sobrevivência. Imagina, né? Tô sentindo, eu tô com medo de que algo ruim aconteça em determinada experiência. Né, vou fazer um exame médico, talvez um processo cirúrgico, eu tenho medo do que possa vir a acontecer a partir dessa experiência. Por quê? Porque existe uma autopreservação ali, né? Um desejo de sobrevivência, um instinto interno nosso. Mas aí, quando a gente consegue tirar o foco disso e trazer talvez uma perspectiva mais altruísta, otimista e positiva a partir daquela experiência, aí requer de nós uma transformação, né? Antigamente, o instinto de sobrevivência era essencial. Hoje, a ameaça maior que a gente enfrenta muitas vezes é as cobranças sociais, é a necessidade de dar conta, é o tem que, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que ser esse eu ideal, essa pessoa de sucesso, essa mulher capaz.
Então, as nossas ameaças hoje são diferentes. E são essas ameaças que a gente diz, né, que em algum nível estão despertando estado de ansiedade, de depressão, de estresse. E aí, quando a gente pega esse roteiro de transformação, não é uma transformação esotérica, não é uma transformação que está além da nossa capacidade de realizar. Cada encontro a gente vai vendo que isso aqui é palpável, é real e tem um embasamento científico muito forte por trás. Não que a gente não goste das outras coisas que são mais sutis, espiritualistas, mas aqui a gente traz para a prática, e eu acho que é uma coisa que eu sempre busquei, né? Até fazendo uma partilha pessoal com vocês, muitas vezes quando eu li algum livro muito bonito, algo religioso, né? Algo envolvendo a autoespiritualidade, me trazia o desconforto, a ideia de não conseguir trazer para minha prática pessoal aquilo. Né? Você lê uma obra e fala, nossa, a gente tem a capacidade de ser um ser mais evoluído, mais compassivo, mais generoso, né? Ter mais empatia com o próximo, nos elevar, né? Acessar um estado de eu mais sublime, tipo, tá, e como? Como que eu chego nisso? Porque quando eu leio isso, a única coisa que eu esbarro é na minha natureza humana imperfeita, né? É uma Aline que sente medo, é uma Aline que se sente muitas vezes fragilizada, é uma Aline que se auto-sabota, né? É uma Aline que se sente menor frente a outras pessoas ou circunstâncias, é uma Aline que falha, né? Que sente raiva, que sente medo, que sente inveja, né? Onde que cabe essa Aline? E aí, quando a gente vai estudando a obra da Christine, a gente vai vendo que eu não tenho que deixar, né, essa Aline. Talvez eu possa amar essa Aline, ser amiga dessa Aline, né? Oferecer para essa Aline um lugar onde ela possa se apoiar e ainda assim nesse lugar oferecer para ela recursos para ela se fortalecer, né? Fortalecer a sua autoconfiança, fortalecer o seu entendimento interno de que sim, é possível transpor todos os desafios que surgem dentro de uma ideia de que eu nunca vou ser perfeita, né? Quantos de nós não está o tempo inteiro buscando o eu ideal, o eu perfeito, né? O eu que não cede, o eu que não falha. Então, eu achei muito bacana a releitura dessa obra com vocês pela segunda vez, porque a gente estudou ela bem no comecinho no nosso primeiro ano, porque eu acho que eu não peguei, eu acho que eu fiquei na teoria. E eu senti que dessa vez, com o aprofundamento, a releitura, né, eu senti mais essa Aline. E no final a gente entende o quê? Né? Que a gente não precisa brigar com esse eu nosso, que a gente não precisa travar batalhas. E quanto tempo a gente não está gastando travando guerras com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, com as coisas que a gente aspira e deseja e a gente não alcança, né? Pegar uma coisa bem prática, aquele eu saudável que eu nunca consigo acessar, aquele eu que come bem o tempo todo, mas que tem vontade de comer algo que é dito não saudável, aquele eu que quer estudar mais, mas parece que nunca consegue, aquele eu meu que atingiu um objetivo, uma meta e não alcança. E aí eu fico me martirizando, eu fico sofrendo, eu fico me culpando. E aí a gente pega um exercício gostoso desse e descobre que a gente não precisa focar nesse eu que não consegue. A gente pode validar as nossas capacidades, os nossos talentos, os nossos potenciais, e que assim fica mais gostoso estar na nossa pele, é mais prazeroso estar com a gente, né? É menos ameaçador essa companhia. Isso faz sentido para vocês, assim, essa linha de raciocínio? Vocês conseguem me Uhum. acompanhar? Que agora a gente está fechando o livro, né? A gente já está no finalzinho dele, mas parece que quando a gente vai chegando no final, a Cristina ela vai trazendo para a prática real toda essa teoria bonita, todo esse potencial da autocompaixão. E aqui dentro desse esquema, que eu fiz um resumo e ainda trouxe ali um aparato da autotransformação, o que que a gente faz toda vez, né? É que trazendo um exercício para a prática pessoal de vocês. Vocês olharem isso aqui, né, assimilarem e falar, bom, vou pôr isso aqui em prática. O nosso recurso, a nossa âncora que a gente sempre fala, pode ser a respiração. Hoje a âncora do relaxamento foi os sons. Ou foi a minha autocondução de relaxamento. Semana passada a gente fez um relaxamento corporal, se eu não me engano. Minha memória não é tão boa quanto a de vocês. Mas pode ser a minha respiração? Pode. Por quê? Porque a minha respiração diz muito sobre mim.
diz muito sobre como eu estou me sentindo, né? Como que fica o fluxo? Eu vou respirar e parece que está muito intenso, está difícil, falta ar, tem um aperto, tem um desconforto, tem uma dor, um incômodo, né? Ou conforme eu vou observando essa respiração, eu percebo que ela se acalma a ponto de atingir ali uma homeostase, um equilíbrio, né? Ah, então esse equilíbrio da minha respiração é o meu fluxo natural, né? Ah, tá. Então eu percebo que, por exemplo, quando eu estou sentindo ansiedade, não é assim, né? Nos meus estados de ansiedade, eu sinto um fluxo acelerado, um peso, uma falta de ar. Parece que o ar não vem. Eu tenho que puxar. E aí, conforme eu vou equilibrando, né? Eu vou atingindo esse estado interno, a minha respiração, ela se normaliza. Minha consciência retorna, eu não fico mais perdida no pensamento, e aí eu fico mais receptiva, tenho mais clareza mental para quê? Para observar. O que que eu vou observar? Vamos pensar em uma situação de ansiedade, uma crise de ansiedade, e é sempre bom falar de ansiedade porque é o desafio do século, né? Então eu estou ali, no momento de ansiedade, eu vou observar essa emoção, como é me sentir, né? Sobre esse estado de ansiedade. Como fica o meu corpo? Como fica a minha respiração? Né? Sinto o meu corpo formigar? Sinto dormência nos meus membros? Vou trazer todas as características que eu já senti ou já ouvi, né? Peso no peito, dificuldade de respirar, dor e tensão, cefaleia, dores físicas, rigidez muscular, né? Até uma dor, um desconforto mais intenso. E como é que ficam os meus pensamentos? Como é que fica a qualidade dos meus pensamentos quando eu me sinto ansiosa? Geralmente são pensamentos que me deixam mais angustiada, porque tendem a aspectos negativos, como medo, insegurança, potencializam cenários fatalistas, né? A gente imagina o pior. Meu Deus, e se isso acontecer? E se não dar certo? Né? E se eu não conseguir? E aí a gente vai criando uma narrativa e vai seguindo uma história. E aí a gente entra naquele aspecto de ruminação que a gente já falou várias vezes, aí a gente fica ruminando. E aí a gente vai tendo crises. Crises de ansiedade em torno de um medo, uma insegurança, uma preocupação futura, e a gente vai potencializando aquela sensação física. Né? Quando a gente pensa numa síndrome do pânico, né, uma crise intensa de ansiedade, esse estado, né, ele atinge níveis altíssimos que muitas vezes a gente precisa de uma intervenção medicamentosa. E onde entra a minha respiração? Ela me traz de volta. Vocês estão me acompanhando? Tá vendo como tudo que a gente pratica, conversa aqui se encaixa? Né? Respiro, trago a atenção de volta, observo. Só que quando eu observo, eu vou trabalhar o aspecto do não julgamento, que está dentro do conceito de mindfulness. Né? O não julgamento, por quê? Porque a gente já está o tempo inteiro avaliando. Tudo na nossa vida a gente tem uma tendência a categorizar ou julgar. Desde a fisionomia, desde as emoções, desde a dor que a gente sente lá debaixo do braço, que já parece alguma coisa estranha. A gente está o tempo inteiro rotulando as nossas experiências, avaliando as nossas experiências. Então, não é que a gente não vai julgar no sentido de discernir o que que é bom ou ruim para nós, mas o não julgamento, num primeiro momento, ajuda a gente a romper com os pensamentos, essa necessidade de ficar racionalizando tudo. Então, o não julgamento, num primeiro momento da minha própria experiência, mas a aceitação. O que que é muito comum quando a gente está sentindo ansiedade? Vamos pegar aquela ansiedade moderada, um medo, uma preocupação de um procedimento médico, ou ainda algo que vai acontecer, um concurso, uma prova, uma avaliação. Então, a gente sente uma ansiedade de precipitação, né? Fica prevendo o que vai acontecer. O que que acontece? A gente não quer sentir, né? Então, a gente tenta fugir, distanciar daquela sensação. Vocês também tentam? Faz sentido? E aí, o tentar escapar daquela sensação
ou tentar não ver aquela emoção, faz com que ela potencialize. E tudo aquilo que a gente tenta evitar, já viu que a gente potencializa, porque a nossa atenção acaba ficando lá, né? Você fala assim, eu não quero ver. Na hora que você fala, eu não quero ver, você começa a ver. É que nem aquela brincadeira. Não pense em um macaco amarelo pulando. Não pense. Você vai começar a pensar num macaco amarelo pulando. Então, eu não quero olhar para minha ansiedade. Você começa a olhar para ela numa desproporção e de uma forma negativa. Então, se eu começo a aceitar aquilo que eu sinto, eu vou olhar realmente para aquilo que eu sinto. E aí eu vou trazer esse aspecto do observador, né? Eu olho para a ansiedade, como eu percebo ela no corpo, a qualidade dos pensamentos. E lembra que eu tirei meu crítico, o meu julgador ali, o meu juiz. Eu não vou ficar rotulando. Eu vou ser um observador neutro, né? Como eu me sinto? Ó, agora eu estou tendo uma experiência onde eu estou sentindo ansiedade, as minhas mãos estão um pouco dormentes, minha respiração ela está um pouco pesada, né? É isso. Minha cabeça dói. Meus pensamentos tendem a criar um cenário fatalista dessa forma. É isso. Eu observei, sem julgar, sem analisar. Eu aceitei a experiência tal qual ela é. Então, eu fiz o quê? Eu dei permissão. Eu estou me permitindo sentir. Porque quando a gente pensa muito nessa ideia de ser um ser integral e poder desfrutar de estados internos de felicidade, gente, a gente precisa compor esses dois campos nossos. A gente não é feliz o tempo inteiro. E a gente também não pode viver a tristeza, a melancolia, a dor, a raiva o tempo inteiro. Todas essas emoções, elas têm um papel na nossa vida. Quando a gente leu Permissão para Sentir, leu não, né? Eu trouxe para vocês tópicos daquele livro, né? Permissão para sentir para quê? Para entender a minha humanidade, para entender minha natureza humana. E quando a Christine traz para a gente o segundo fundamento da autocompaixão, que é a nossa natureza em comum, o aspecto de que todos nós sofremos, da mesma forma que todos nós almejamos a felicidade, da mesma forma que todos nós sentimos tristeza, da mesma forma que todos nós sentimos raiva. Então, por que a gente se inibe de sentir algumas emoções? Pegando o gancho com a semana passada, de novo, a gente gosta de rotular. A gente não fala da raiva como uma emoção positiva. Da mesma forma que a gente não fala da felicidade como um aspecto negativo. Mas a gente rotula, porque assim a gente se entende. Então a gente rotula aquilo que é bom, aquilo que é ruim. É bom, felicidade, alegria, contentamento. Ruim, raiva, ciúme, inveja, tristeza. E aí eu quero sentir o que é bom, né? Não quero me envolver com aquilo que eu acho que é ruim. E ainda mais admitir que eu sinto aquilo que é ruim. Parece feio. E aí eu crio uma relação de aversão. Vocês estão me acompanhando até aqui? Estou fazendo esse resumão assim para amarrar todo esse conhecimento nosso, tá? Até a Sônia, que não participou antes, vai pegar o conteúdo inteiro aqui, só nesse esquema aqui. Então, trouxe a respiração, trouxe meu estado de consciência com o momento presente, trouxe esse estado interno, né? Essa presença consciente, esse observador de como eu me sinto, de quais pensamentos emergem. Que hora que provavelmente eu ia fazer isso aqui, gente? Na hora que o bicho tá pegando. Só que aí tem aquela frase, eu não sei se é de Thich Nhat Hanh ou Dalai Lama, né? Que a gente tem que meditar antes da tempestade chegar. Porque se a gente deixar para a hora que a tempestade chegar, ela arrasta a gente, né? Esse negócio da gente já ir exercitando, e se preparando, porque a gente é pego por isso aqui o tempo inteiro. Não saiu da sua casa, aconteceu uma situação que te passou raiva, né? Seu filho quebrou uma coisa dentro de casa, aquilo ali já te alterou totalmente, você já quer dar uma palmada dele, já quer chamar a atenção dele, então você já está indo a partir daquilo que você sente. E aí a gente medita antes, observa, trabalha essa autoaceitação, por quê? Porque o tempo inteiro a gente passa por essas experiências, tá? Então, cheguei no aspecto da minha autoaceitação. Aceito o que eu sinto, me permito sentir, né? Sem julgamento, sem rotulação. Entendo que emoções são emoções, né? A gente já vai desconstruindo essa ideia de emoção boa, emoção ruim, por mais que a gente use esses termos. Emoção é emoção. A questão é, né? O problema não é eu sentir raiva. O problema não é eu sentir inveja. O problema é o que eu faço a partir disso. Numa situação de raiva que um filho meu, sei lá, deixa derramar alguma coisa no chão que eu acabei de limpar, no calor da emoção eu poderia querer dar uma palmada, repreender ele vigorosamente,
Talvez numa segunda opção, né, eu escolho respirar, observar como eu me sinto, né, ampliar o meu entendimento daquilo que está acontecendo. Ah, meu filho, né, ele escorregou, né, ou ele estava segurando um copo de vidro. A próxima vez eu posso dar para ele um copo de plástico, ou um copo que não quebre, porque ele poderia, na verdade, era se machucar. E aí a minha preocupação até muda, eu não tô mais preocupada com o que caiu no chão e sujou o chão que eu acabei de limpar. Talvez a minha atenção volte para o bem-estar dessa criança, né? Nossa, ele poderia escorregar, cair, machucar. Ou talvez caiu o copo junto, né? Ele poderia se cortar. E aí a minha perspectiva vai mudando, e aí eu vou entendendo melhor o que está acontecendo. E se ainda assim eu me sinto irritada, eu posso sair e dar uma volta, né? Olha como é que a gente vai mudando a amplitude da nossa experiência, fazendo aquilo que a Tereza falou, né? O meu cachorro fez cocô, esqueci essa colinha, tive que voltar, cheguei muito atrasada, me repreenderam no trabalho, né? Aqui a gente já está transformando as nossas experiências para atingir isso, né? Tereza, você quer falar? Não, tá ótimo. Ah, escreveu alguma coisa. E aí a gente vai chegar onde? No nomear e no descrever, né? Que seria eu pulei, eu misturei, né? Aceitação, eu vou lá para o nomear e descrever. E como que a gente pode começar? Se perguntando como que a gente está se sentindo, né? Sem esperar que a gente esteja se sentindo da forma ideal, né? Por mais talvez uma situação ali possa ser pior do que... Não, mas eu tô sentindo. Vocês têm a cultura também, eu tenho essa terrível cultura de, às vezes, colocar uma situação de uma outra pessoa acima da minha como pior. De, por exemplo, nossa, eu tive um dia difícil, mas tem gente que está numa situação mais desafiadora do que eu. Então, eu não me permito sentir os desafios do meu dia. Olha uma autoanulação que a gente faz, e é muito social isso, né? Tem origens, raízes religiosas isso. Você teve um dia péssimo, você passou um estresse tremendo. Aí, em vez de você validar aquilo que você viveu no seu dia, você fala assim, não, mas tem gente pior do que eu. Tem gente passando necessidade, tem gente sofrendo. Então, o meu sentir, o meu sofrimento não cabe, né, dentro da minha realidade, da minha experiência pessoal. Como que eu posso me sentir realmente conectada a essa humanidade comum de todos os seres que sofrem, de uma humanidade humana que sente, que almeja felicidade, se eu não me permito validar o meu próprio sofrimento naquele momento? Porque ele parece pequeno demais frente ao sofrimento das outras pessoas. Eu não estou anulando o sofrimento da outra pessoa quando eu faço isso. Vocês concordam comigo? Não era é o tema da semana que vem, mas eu vou até trazer aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre autoapreciação e gratidão. Outro desafio que a gente tem que é muito comum, receber elogio. Porque a gente parece que é outra questão religiosa também, né? Parece que a gente está se sobressaindo. Se eu sinto prazer em receber elogio, eu tenho dificuldade. Só que como eu estava estudando isso e a Cris começou a fala dela elogiando o encontro da semana passada, eu recebi o elogio sem ficar rotulando esse elogio. Ela fez um elogio, eu só recebi. Sabe quando a gente fala ouvir o som como som? Não é ruim nem bom? Recebi o elogio da Cris como algo que me nutriu, que falei, caramba, ela trazendo a prática, mas eu não vou mudar o tema, né? Então, quantas vezes a gente tem medo de parecer uma pessoa extremamente vaidosa, se sobressair frente aos outros, parecer que é melhor que os outros, pelo simples fato, né, de alguém apreciar um aspecto em nós mesmos que a gente tem dificuldade de apreciar, porque a gente está focado muito mais no nosso negativo. Entrando dentro desse tema aqui, né, a gente foca muito mais nos nossos defeitos, muito mais naquilo que a gente faz errado, do que apreciar as nossas pequenas capacidades de ser bondoso, empático, generoso, né? De fazer um movimento altruísta em prol do outro, ou de ter talentos e potencialidades. Nossa, eu sou boa com artesanato, eu sou boa em ensinar, eu sou boa em preparar um alimento, né? Eu sou boa em um determinado esporte, uma determinada habilidade. E aí eu trazer uma satisfação, mas não porque eu sou melhor que o outro, mas simplesmente porque essa capacidade, né, pode ser apreciada em mim, porque eu sou um ser humano, né, e eu também tenho habilidades, dons e talentos, eu não sou 100%.
né? Falha, erro e incapacidades. Olha que gostosinho que vai ficando isso. E eu preciso disso muito, gente. Exercício para mim também é semana que vem. E eu me constranjo muito em receber um elogio. É desafiador, porque parece que eu estou me envaidecendo. E a ideia de me envaidecer tem origens bem religiosas, parece errado, é pecado, né? Não quero me sobressair. E aí, oportunidades passam porque a gente não abraça essas sensações que nos nutrem, nos trazem confiança e segurança para seguir, né? E tem pessoas que vêm, faz sentido? Comunica com vocês também essa fala? Uhum. Vamos pro próximo. Que aí, semana que vem a gente vai fazer um exercício bem gostoso, tá? Sobre isso. Trabalha bastante a nossa autogratidão, autoapreciação. E aí a gente chega o quê? Descrevi, dei nome à ansiedade, eu me sinto de tal forma, né? Tais sensações. Aí eu vou lá para o exercício da compaixão. Foi o que a gente fez semana passada, né? Como que eu ofereço uma ação bondosa para comigo? Será que num primeiro momento eu posso reconhecer o meu sofrimento? É difícil sentir a emoção, né? A ansiedade. É difícil, eu sei como é desconfortável, eu sei como é angustiante, né? E também sei, né, que é permitido sentir essa emoção, essa ansiedade, esse medo, essa raiva, porque é parte da minha experiência humana e da experiência de todos os seres. Não é errado eu sentir, né? E nesse momento eu estou aqui para mim, aquelas outras palavrinhas que a gente traz, que eu me preocupo comigo, que nesse momento eu quero me acolher, né? Acolher esse momento, me dar o tempo necessário, respirar comigo, né? Sentir o meu auto-amor, e se ainda assim com esse comando, né? Essa verbalização mental não for possível, o abraço, tocar aquela mão naquela região do corpo que eu sinto que esse calor vai acolher, foi o que a gente fez semana passada, a mão no coração, a mão no lugar onde eu sinto esse calor e consigo trazer desse calor, desse toque, esse amor de mim para comigo, foi a parte que eu achei mais bonito nesse exercício, é descobrir que uma respiração, o coração batendo, pode ser uma expressão de auto-amor, né? E aí, onde que a gente vai para a última etapa aqui? Eu não sei se vai dar para a gente trazer isso para a prática, mas pelo menos falar sobre a gente pode, né? Que é a transformação. Então, olha o título que eu trouxe para vocês: Fortalecendo o que há de melhor em nós. Dentro do campo da psicologia positiva, a gente sem entrar aqui em muitos detalhes, porque depois eu quero trazer algumas obras para a gente trabalhar isso. Está tudo entrelaçado, inteligência emocional, psicologia positiva, mindfulness. É a gente entender que se eu não preciso fixar minha atenção aos aspectos negativos, de novo entre aspas, tá? As emoções negativas, as experiências ditas negativas que eu passo, eu posso extrair dessa experiência, a partir desse lugar de aceitação, reconhecimento, aspectos positivos, emoções positivas, né? Por exemplo, se nesse movimento de olhar para a minha ansiedade, né, nomear, descrever, aceitar essa emoção ou a raiva, eu ofereço esse espaço de nutrição e acolhimento, né, validando esse sentimento, sem anular, né, sem querer colocar outras pessoas, circunstâncias e crenças acima daquilo que eu sinto, simplesmente reconhecer essa minha natureza humana imperfeita, né? Essa minha natureza humana instável, impermanente, que está o tempo inteiro em transformação, que está fora do meu controle. A gente trabalha tanto esses temas, impermanência, aceitação das nossas limitações humanas. Então, se eu trouxe esse quentinho, eu abro espaço para quê? Primeiro, para uma emoção mais prazerosa, que a gente trouxe na apreciação da semana passada, né? Uma emoção parceira, né? Tá doendo, mas tem uma emoção junto aqui, tem uma outra aqui, então eu não estou anulando, isso que não é positividade tóxica, não estou deixando de validar o que eu sinto, mas aí eu trago o aspecto da autotransformação. Se agora surgiu um quentinho, um bem-estar dentro de mim com a autocompaixão, como que eu poderia fortalecer o oposto do que eu estou sentindo agora? Vou pegar um outro exemplo que eu gosto muito. Se fosse medo, eu reconhecesse o sofrimento de sentir medo. Muitas vezes a nossa ansiedade está imbuída de medo, né? Medo do que vai acontecer, medo do que possa se passar. Então eu olho para esse medo e aí eu trago o oposto.
o contraponto, a coragem, a segurança, e dentro de mim eu começo a fortalecer esse outro estado, esse outro padrão emocional. Lembrando talvez de alguma experiência onde eu fui corajoso, né? Onde eu avancei mesmo com medo e eu vi que deu certo. Né? Nossa, aquele dia eu estava com medo, mas fui com medo assim mesmo, né? Sem tentar sufocar aquela emoção, porque eu sei que quando eu tento oprimir ela, ela fica mais forte, e aí deu certo, aconteceu. E aí a gente vai trazer o quê? Nossas narrativas. Vamos pegar uma situação aí que a gente ficou com raiva. Por quanto tempo eu senti raiva? Né? E a gente vai abrir nossas percepções a respeito daquele tema, tá? Meu filho derramou uma coisa no chão, quebrou o copo, tive uma explosão de raiva ali, tá? Mas quantas vezes isso já aconteceu antes? De algo que ele fez desencadear o sentimento de raiva? Tá, já aconteceu várias vezes. A última foi semana passada, quando ele saiu, aconteceu tal, 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 tal. Tá, quanto tempo durou? Ah, eu fiquei com raiva algum tempinho, mas depois passou, porque aí já ele começou a brincar e a ver ele brincando, né? Entender que ele é uma criança que ainda está em desenvolvimento. Isso me trouxe um calor interno, um amor, né? Um desejo de ser mais paciente, mais tolerante nesse processo de educação do meu filho, ou, né, no campo do relacionamento, em querer construir uma relação mais autêntica, mais genuína, onde eu posso sentir, mas eu também posso falar para o outro como eu me sinto, né? E aí eu não preciso agir a partir daquela emoção forte, seja do medo, seja da raiva. Então a gente vai abrindo o campo de percepção, até para falar assim, poxa, será que vale mesmo a pena eu insistir nessa resposta, sendo que ter um bom relacionamento, né, ter uma criação mais positiva, oferecer para meu filho uma criação mais humanizada, mais empática, eu acho muito mais importante. Ou eu tenho um momento de mais empatia e conexão com meu companheiro, com a minha companheira, é muito mais importante do que aquele pequeno episódio de explosão de raiva, né? Ou ceder a uma oportunidade na minha vida por causa do medo. É só um episódio de medo. E aí eu percebo que várias vezes na minha vida eu temi errar, mas aí eu insisti, deu certo. Ou pior que eu vou ter tentando é um erro e eu entendo que errar é humano. Olha as mudanças, gente, de consciência. Olha as aberturas de percepção. Porque quantas vezes a gente não se vê nesses cenários? Quantas vezes a gente não tem um espaço para poder refletir sobre? E todas essas reflexões cabem ali nas percepções que a gente traz. É os recursos que a gente usa. Mas para isso, primeiro eu preciso ter me acalmado, eu preciso ter trazido um pouco minha autopercepção através da respiração, da aceitação do que eu sinto, de entender o que eu estou sentindo, de dar nome pro boi. Ó, o boi aqui se chama raiva, o boi aqui se chama ciúme, né? Como chama? Como eu sinto? Né? Permitido sentir, não é feio sentir ciúme, tá? Então, como é que eu sinto? Ok, agora eu vou me oferecer afeto, compaixão, né? Tá tudo bem sentir, eu sei o quão desafiador é sentir isso, né? O quanto isso te afeta, o quanto você se sente fragilizada, vulnerável, mas nesse momento eu tô aqui, e aqui eu vou me oferecer esse carinho, esse afeto, esse acolhimento, né? E aí eu abro um espacinho para transformar. E aí a gente vai trazer esse pequeno campo dentro da psicologia positiva, gente, percepção, avaliar, discernir, né? No Kindness a gente chama de discernimento, né? As minhas ações, né? No caso, quando a gente fala do discernimento, as minhas ações, elas trazem benefício para mim e para os outros? Ou essas ações, se eu der passagem para elas, elas vão afetar a mim e os outros? Eu vou afetar o meu filho brigando com ele? Vou prejudicar, né, ali a construção de um relacionamento mais saudável com o meu companheiro se eu sempre reagir a partir da minha raiva? Olha, tanto que esse negócio é potente, gente. Faz sentido para vocês? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Nem vou fazer outra prática, não, porque realmente a gente chegou no limite aqui. Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho. Se vem algum insight, né, alguma percepção de algum momento que vocês viveram, porque a ideia é a gente pegar esse exercício quando a coisa, né, afeta a gente, prejudica a nossa vida, porque a gente tem um recurso prático para mudar isso, né?
vocês começarem a comunicativa, agora vocês estão quietinhos. Só vou fechar aqui, ó. com per- Feche não. Vou só te interromper um instante, Cris. Transformação também, gente, é olhar para essa moça e entender o que que ela quer ensinar, né? E eu acho que tudo isso que eu trouxe aqui com relação a esses exemplos é o que que é ensinar, né? Então, o que que vocês têm aprendido com as emoções de vocês? Quais mudanças vocês têm percebido? Pode ficar à vontade, Cris. É assim, na verdade, eu acho que assim, as emoções são muitas para cada situação, assim, e às vezes sempre me pego muito, assim, a vida inteira, eu acho. Sempre foi assim, alguma coisa que acontecia sempre me afeta, assim, fortemente, sabe? Vem uma emoção muito forte. E depois que a gente para analisar ou respira, num segundo momento, você vê que não é tudo aquilo, sabe? Ou então, e aí as emoções, os sentimentos vão mudando. Então, eu acho que aqui nesse grupo, em alguns outros que eu tenho participado mais recentemente, assim, eu tenho aprendido justamente assim, aquela primeira emoção, aquela primeira sentimento, a primeira impressão não é a que fica. É justamente você parar para ver, tirando um pouco dessa emoção muito forte do início das coisas, assim. Então, acho que muito do que você falou tem tudo a ver com o meu momento atual, pelo menos, ou com esse momento mais recente que eu tenho trilhado. Às vezes uma coisa assim me ofende, vamos dizer, e vem uma coisa muito forte, depois eu falo, não, peraí, deixa eu ver. Às vezes é pior do que aquilo, mas muitas vezes não é tão ofensivo, tão agressivo assim, sabe? Uhum, Então, é uma forma de você aprender a lidar com as suas próprias emoções e também saber pesar as situações que nos são apresentadas, assim, sabe? Foi isso que mais me chamou a atenção, assim, tua fala toda fez sentido, então não dá para pontuar palavra por palavra, sentença por sentença, uhum, mas isso é uma coisa que eu gostaria de expor, assim. uhum. E quando vem é forte, né, Cris? E a gente fica. Vem forte, vem emoções boas, às vezes não tão boas assim, Uhum, mas as boas a gente amplifica, né? uhum, As outras a gente dá uma analisada e tenta não se machucar tanto, não se deixar machucar tanto, assim. uhum, Mas sem amenizar, sem diminuir a gravidade de uma ou outra coisa aí, né? Mas aprender a lidar com as emoções, com os sentimentos e de uma forma mais equilibrada, sabe? Isso tem sido bem bacana, assim. Não é só a minha verdade que de um primeiro momento, né? Tem outras facetas, assim. uhum, Eu completaria a fala da Cris o seguinte, que eu acho que o aprendizado nosso aqui está sendo muito interessante. Você vê que as pessoas que acompanham esse grupo há muito tempo, existe mais essa leveza, né, nas emoções. Então, uhum, percebe que é o nosso dia a dia que a gente vai sentindo as coisas e vão temperando elas, a mais, menos, mas mantém uma serenidade, um equilíbrio, uhum. entendeu? Exato, Cacheta. Isso mesmo, Cacheta. É por aí. A Tem gente vai sido tão achando uma bom. temperança, né? É isso aí. Uma temperança na nossa vida, né? Hoje, quando eu comecei, eu ia perguntar para vocês quem refez a prática da semana passada. Aí, na hora que eu pensei nisso, eu falei assim: poxa, mas eu tive umas situações bem difíceis essa semana e eu não usei, eu não lembrei, e eu não estou colocando em prática o que eu estou ensinando para esse pessoal. E eu falei que a prática foi tão boa para mim semana passada e eu não usei. Aí, no mesmo instante, eu pensei assim: tá, vou ser compassiva agora. Agora eu lembrei.
Então, peraí, deixa eu ser compassiva, eu não usei, mas eu entendo que com o tempo, que nem aquela historinha que a gente leu, né? O homem passou pela rua, caiu num buraco. No outro dia caiu de novo, no terceiro dia, no quarto dia ele lembrou, mas ele caiu. No quinto ele desviou e caiu. No sexto ele trocou de rua, né? Não lembro direitinho como é que é, não, mas a resenha era essa. Então, tipo, ah, tá, essa semana eu não consegui, né? Tive uma discussão com um colega no trabalho, tive um mal-entendido com a minha mãe, aconteceu uma coisa chata com o meu companheiro. Então, eu não usei, mas peraí, né? Aí eu me lembro. Não, peraí, deixa eu ser autocompassiva. E tá tudo bem, eu estou aprendendo. E eu entendo também que existe um ritmo, um tempo de aprendizado. É que nem o Cacheta falou. Eu sinto que hoje eu acessei um pouquinho dessa temperança, né? De entender melhor o que eu sinto, mas isso me levou que anos. Isso não é de hoje, isso não foi uma prática. Isso é anos aqui com você, isso é anos em outros grupos, como a Cris mencionou, né? Isso é anos somando outras linhas de conhecimento, isso é a nossa vida. E é algo que a gente vai exercitar a vida inteira enquanto a gente estiver aqui. Não é mágico, não é instantâneo. Mas se a gente coloca gentileza, esse tempo que leva da gente chegar ao ponto A ao ponto B, ele se torna prazeroso, não é um peso. Tipo, nossa, já tô com 30 e poucos anos e até hoje eu reajo dessa forma nesse tipo de situação. Até hoje eu fico brava e altero meu tom de voz. Mas espera aí, né? Não é mais a mesma pessoa. Alguma coisa mudou, né? Nem que seja o perceber que você está alterando o seu tom de voz. Nossa, olha só, eu me exaltei hoje, né? E já é alguma coisa. Mas essa autodescoberta, esse caminho da gente ir, que eu acho mais gostoso, que é o que eu aprendi a gostar nesse tempo, né? Estudando e praticando com vocês. Tá ficando até gostosinho, divertido, como diz a Cristina, às vezes rir das coisas que eu faço. E que numa outra situação eu ia ficar muito mal, muito chateada. Às vezes eu dou uma olhadinha, às vezes eu me desentendo com meu companheiro, aí depois termina, brigou e tal, e eu olho e falo, nossa, besteira, que bobagem, né? Vou lá, brinco, quebra aquela energia e falo, nossa, bobagem. Por que que eu ainda estou pegando nisso, né? Me apegando a essas questões. Então, é essa gentileza, né? Que eu acho que é o mais gostoso que está ficando, é desafiador, como a Cris trouxe. A gente é várias vezes pego por emoções difíceis, avassaladoras. Nem sempre a gente se lembra de nada. E às vezes você está numa situação difícil, você não tem um mínimo de clareza mental. Você está ali totalmente envolvido com aquela emoção, totalmente desesperado, totalmente preocupado, totalmente ansioso, né? Mas num outro momento, né, aquela experiência pode ser vista de uma outra forma. Em situações menos impactantes, você pode conseguir colocar alguma coisa em prática. Eu acho que é isso para mim que traz sentido, gente, hoje, né? Nessa fala de vocês. Oi, Dorinha, você chegou no encerramento. Gente, alguém mais gostaria de falar? Gostaria de partilhar com a gente, somar? Hum. Aline, essa gentileza, mesmo que você não lembre na hora, Aí, tá pegando fogo, Toca na o hora que terror, né, você Cris? lembra dela, você fala, meu Deus, espera aí, eu comigo mesmo. É muito bom, muda tudo. Acho que a Tereza quer falar, né? Tereza, Também quero falar. Ah, Maria. Tereza e Maria Helena. Tá ouvindo? Tô te Tá ouvindo. ouvindo? Tereza, você tá aí ou era só o microfone? Peraí. oi, Você queria tá falar? vendo? Não, eu Ah, não não. Ah, queria. não, tá, tá. Então, Maria Maria Helena. Helena, Tá, tá ouvindo? Tá Tô te ouvindo? essa, ouvindo. Não, eu queria só ressaltar aqui o que você é, colocou aí dos valores positivos que nós temos. Agora, nesse momento, cada um pensa, qual que é o meu, o que eu tenho de positivo? E às vezes, que eu falo o que eu tenho, acho os defeitos, mas o que tem de positivo a gente parece que acho que não merece ter aquelas coisas boas. Eu acho que isso aí a gente tinha que trabalhar mais isso aí, sabe? Assim, reconhecer as coisas boas que nós temos e incutir isso no nosso interior e trabalhar mais. Acho que eu estou falando por mim. Não, mas eu acho que vale para todos, viu? Semana que vem esse é o tema, tá, gente? A gente vai falar da apreciação pelo outro. Muitas vezes é desafiador para a gente se sentir feliz com o sucesso do outro.
Às vezes, quando o outro se sobressai, se destaca, a gente até se sente pequenininho, incapaz, fala, nossa, o outro conseguiu, eu não. Né? O outro casou, teve filhos, tem uma profissão estável e tal, e eu não. Né? Parece que eu não consegui. Aí, se eu não consigo apreciar o outro, como é que eu vou conseguir me apreciar? Né? Olhar para as minhas capacidades, para os meus dons, para a minha capacidade de ser uma pessoa, né, justa, otimista, confiante, né? Semana que vem vamos exercitar isso aí, Maria. Tereza, você queria falar? Parece que na hora que eu te perguntei, você ia emendar uma fala e a gente te interrompeu. Não passou. Eu estou dizendo que esse fecho que você deu hoje foi muito. Resgatou, às vezes, assunto que a gente já discutiu e estava ficando. Então, essa sua fala hoje foi excelente, esse fecho. A gente foi amarrando, né? É, Um monte de é informação. isso. Graças a Christine, gente. Christine Neff que fez esse amarrado pra gente. Pois é, eu sempre fui contra o livro de autoajuda, mas esse aí quebrou a minha cara. A gente tem a mania de julgar, assim, a gente tem que ver tudo. Isso é bem Muito da bom. nossa cultura, né? É bem da nossa. É um hábito muito forte É, pra gente, né? da gente viver só pela informação do outro, do crítico, do não sei o quê, né? Uhum. E que bom que aqui a gente está conseguindo, né, Tereza, reconstruir isso aí, esse olhar que a Isso. gente precisa, gente, porque o mundo está pegando fogo, Eu não sei, literalmente, as pessoas estão eu não sei. adoecendo. Pode falar, Tereza. Essa colega que falou por último, de Rosa, ela falou uma coisa que é muito comum na gente, pelo menos na educação mais antiga que a sua, por exemplo, que você é muito jovem, em que as qualidades da gente não eram realçadas. Parece que se dissesse a pessoa se acomodava. Então, pais educadores ficavam sempre. Não, e a gente não aprendeu isso. Eu mesmo, alguém às vezes me dá um elogio, eu penso comigo assim, eu fico tão sem jeito, digo, gente, mas você está exagerando, porque no fundo eu acho que eu não mereço aquilo até me desconcerta. Mas não é, porque a gente não aprendeu a valorizar o pouco que a gente tem de bom. Uhum. E o legal é que agora a gente está tendo uma geração, principalmente as crianças e os jovens, que estão desconstruindo isso aí, principalmente pela perspectiva da educação. Né? A gente já vê como essas crianças hoje são educadas a partir de uma outra perspectiva emocional. Né? E a gente vê o quanto que a gente carrega dessa nossa ancestralidade, quando a gente vê esse eu crítico, autoexigente, né? Que se cobra tanto, mas o quanto nós fomos cobrados, né? Como que nós fomos criados? Eles reforçavam em nós mais as nossas características positivas ou negativas? Recebemos mais elogios ou críticas? Né? Eu Então, olha que legal. E semana que vem eu quero ouvi-las, viu? Vocês não fiquem caladinhos. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso semana que vem, né? Gerando essas pequenas transformações, né? Até nesse sentido, apreciar as conquistas dos outros, a apreciação do outro e a autoapreciação e o aspecto da gratidão. Então, vai ser um encontro bem legal, tá? Com muita prática. Pouca teoria, mas muita prática para a gente poder vivenciar juntos. Tá bom? Até aqui tudo bem? Então é isso, tudo. gente. Gratidão, viu? Adorei nosso encontro de Graças hoje. Obrigada.